Olá, galera! Tudo jóia com vocês? Eu sou a Caliandra Casati, professora de Constitucional aqui do curso Logos, e hoje nós vamos resolver uma série de questões para a prova do TRF1, que vai acontecer agora no mês de novembro. A banca é do CESP e a gente vai dar um verdadeiro passeio pelo edital. Vamos cobri-lo inteirinho. Vamos para a nossa questão de número 12, e ela diz o seguinte: de acordo com o entendimento sumulado do STF, é inadmissível a prisão em razão da infidelidade depositária decorrente de depósito voluntário convencional, mas se admite a prisão decorrente de depósito judicial. Aqui, essa questão está trabalhando com a prisão do depositário infiel. A gente tem que tomar muito cuidado nesse tema. A nossa Constituição, ela diz o seguinte lá no artigo 5º, que só são admitidas no nosso ordenamento jurídico dois tipos de prisões civis por dívida: a prisão do devedor de pensão alimentícia e a prisão do depositário infiel. Quanto ao devedor de pensão alimentícia, não tem nenhuma polêmica, é admitido. Agora, e a prisão do depositário infiel? Essa dá um pouco de problema para a gente. Primeiro, temos que entender o que é um depositário infiel. O depositário é aquela pessoa que está guardando algo que é de outrem. Agora, ele se torna infiel quando ele não cumpre essa sua função. Ele vende aquele algo que é de outrem, ele deixa aquele algo se deteriorar, ele perde, então ele se torna um depositário infiel. E esse depósito tanto pode ser um depósito convencional, a gente faz um contrato e o Joãozinho vai ser o depositário do meu tablet. Beleza, mas também pode ser um depósito judicial. Eu e o Joãozinho estamos disputando quem é o dono do tablet. E o juiz diz: por enquanto, o tablet fica sob a guarda do Manuel. Então, Manuel é o depositário do tablet. Se ele perde esse tablet, se ele vende esse tablet, ele vai se tornar um depositário infiel. Agora, nossa Constituição, nós já vimos que diz que o depositário infiel pode ser preso. Só que surge um problema. Nós temos um tratado internacional de direitos humanos chamado Pacto de São José da Costa Rica e que o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou, ele faz parte desse tratado, que diz que o depositário infiel não pode ser preso. E aí, o que vai prevalecer? O Tratado Internacional de Direitos Humanos ou a Constituição? A nossa Constituição, ela diz lá no artigo 5º que os tratados internacionais de direitos humanos que forem recepcionados com o quórum de emenda constitucional, aquele quórum lá 2235, 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 do total dos membros, eles vão ser equivalentes a emendas constitucionais e assim alteram a Constituição. O problema, galera, é que essa regrinha, ela foi inserida por uma emenda constitucional. Ela não está ali desde que a Constituição surgiu. E quando chegou essa regra, um monte de tratados internacionais de direitos humanos já tinham sido recepcionados no nosso ordenamento jurídico, inclusive o Pacto de São José da Costa Rica. E agora? Esses tratados de direitos humanos que já tinham sido recepcionados, eles vão ser equivalentes à emenda constitucional ou não? Eles vão ter status de lei ordinária, como todos os tratados internacionais. Porque tratado internacional em geral, gente, no nosso ordenamento jurídico, ele é equivalente à lei ordinária. Agora, os de direitos humanos, recepcionados pelo processo 2235, eles vão ser equivalentes a uma emenda constitucional. E esses tratados de direitos humanos que foram recepcionados antes, que é o caso do Pacto de São José, surgiu uma pendenga no nosso ordenamento jurídico. E quando surge pendenga, quem
resolve é o STF. Ele que bate o martelo em questões constitucionais. E aí o STF decidiu o seguinte, galera: os tratados internacionais de direitos humanos que foram recepcionados antes dessa emenda constitucional que trouxe a regra nova, eles vão ser supralegais. O que é isso, ser supralegal? Eles estão abaixo da Constituição, mas eles estão acima de todas as demais leis. Sendo assim, o Pacto de São José da Costa Rica, ele está abaixo da Constituição, mas está acima de todas as demais leis. E por que o STF entende que eu não posso prender o depositário infiel? Porque apesar da Constituição dizer que pode, a Constituição não trazia quando que eu podia prender, como eu podia prender. Tudo isso estava em leis infraconstitucionais, em leis abaixo da Constituição. E isso foi revogado pelo Pacto de São José da Costa Rica, porque ele é supralegal. Assim, não se pode mais aplicar. Não tem como instrumentalizar a prisão desse depositário infiel. Logo, eu não posso mais prender o depositário infiel. E para botar uma pá de cal de vez nessa pendenga, o STF editou uma súmula vinculante dizendo: não é possível prender o depositário infiel. Então, gente, e não importa o tipo do depósito, pode ser depósito convencional, pode ser o depósito judicial, eu não vou prender nunca o depositário infiel. E aqui na nossa questão, está dizendo que, de acordo com o entendimento sumulado do STF, eu não posso prender no depósito convencional, mas eu posso prender no depósito judicial. Então, tá errado, porque para o STF, eu não prendo nunca o depositário infiel. Só um cuidadinho antes da gente terminar essa questão. Já vi o CESP trazendo questões sobre depositário infiel, dizendo: de acordo com a Constituição, é possível prender o depositário infiel. Aí tá correto, porque na letra da Constituição tá dizendo que é possível. Mas se eles perguntarem no entendimento do STF, a gente vai dizer que não é possível. E quando o CESP não diz nada, só diz assim: não é possível prender o depositário infiel, a gente também vai considerar que não é possível, porque o CESP, quando não fala nada, ele quer o entendimento do STF. Então vamos para a nossa questão de número 13. Ela fala o seguinte pra gente: em regra, os tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional possuem o Estatuto de Lei Complementar. Tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui. O que eu falei para vocês? Que a regra é tratado internacional, se não for de direitos humanos, ele vai ter Estatuto de Lei Ordinária. Galera, qual que é a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar? A lei ordinária, ela é mais fácil de ser votada, porque eu preciso da chamada maioria simples, 50% mais um dos presentes naquela sessão legislativa. Já para eu aprovar uma lei complementar, eu preciso da chamada maioria absoluta, 50% mais um do total de membros daquela casa do Congresso Nacional. É mais do que 50% mais um dos que estão presentes. Então, essa é a grande diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar. A lei ordinária é aprovada por maioria simples, enquanto a lei complementar é aprovada pela maioria absoluta. A segunda diferença é que quando a Constituição quer que determinado assunto seja tratado por uma lei complementar, ela diz claramente: tal assunto deverá ser tratado por lei complementar. E nesse caso, não se pode editar uma lei ordinária. Agora, quando ela não diz nada, basta uma lei ordinária. A regra é que tratados internacionais, eles são recepcionados, ou seja, eles vêm a fazer parte do nosso ordenamento jurídico brasileiro por uma lei ordinária.
Agora, a gente tem essa exceção dos tratados internacionais de direitos humanos que forem recepcionados com o quórum de emenda constitucional, o quórum 2235. O que é isso? Eles são recepcionados nas duas casas do Congresso Nacional, votados em 2 turnos por 3/5 do total dos membros. Nesse caso, eles têm status de emenda constitucional. Beleza? Mas aqui tá falando que a regra seria que o tratado internacional tivesse o status de lei complementar. Tá errado? A gente já viu que é status de lei ordinária. Então, questão 13, errada.